Convite à reflexão número 69. A missão do espírito imortal. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo que todos estejam bem. Hoje trazemos a vocês o convite à reflexão do capítulo 4 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, por Alírio de Cerqueira Filho, que fala a respeito da missão do espírito imortal. Alírio inicia o tema do capítulo com a reflexão sobre a questão 115 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta: Deus criou todos simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los. Aqui faremos uma pausa na frase para compreendê-la. Se Deus ofertou diferentes missões a cada um de nós, compreendemos que teremos desafios e vivências diferentes entre nós. Se assim é, agora fica mais claro as divergências constantes encontradas ao longo da nossa existência. Cada um de nós perceberá um desafio de acordo com a sua ótica evolutiva que lhe foi ofertada, não significando certo ou errado, apenas diferente. Continuando a resposta. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Refletindo essa parte da resposta, portanto, a missão individual tem um conjunto de experiências específicas que conduzem o nosso espírito a experimentar comportamentos, alegrias, doenças, ingratidão, erros, carinho, violências, vazio existencial, fraternidade, ruína, perdição, inconstância e muito mais. Para, através dessas vivências, nos conectarmos com a verdade para não errarmos mais. Assim, gradativamente eliminaremos os vícios, os sentimentos tristes, a solidão, preenchendo esses espaços com virtudes que elevam e nos conduzem progressivamente à perfeição. Com essa reflexão, compreendemos o verdadeiro propósito da vida, que é aproximar-se de Deus pelo conhecimento da verdade e, com isso, alcançar a pura e eterna felicidade. Eis a missão do espírito imortal, meus irmãos. Essa é a missão. Continuando a estudar a questão 115, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Alírio de Cerqueira Filho nos faz refletir profunda e conscientemente a respeito da submissão. Submissão significa o seguinte: quando o ser começa a refletir alguns porquês de sua vida, de sua jornada, observando os outros que o rodeiam, observando a sociedade, observando a humanidade, com essa reflexão sintoniza o seu propósito existencial dentro do contexto da vida. Com algumas perguntas, por exemplo: por que nasci? Por que sou dessa ou daquela maneira? Por que há tanta diferença entre as pessoas? Qual a causa das minhas alegrias? Qual a causa dos meus sofrimentos? Será que poderia ser diferente? Qual o meu verdadeiro propósito na minha família, na sociedade? Enfim, qual o propósito da minha existência? Com indagações a respeito de si, a respeito do seu íntimo, percebe o divino que habita a própria essência, curva-se diante a majestosa criação e sente-se parte dela. Quando nos sentimos parte da admirável criação, faremos esforços para conhecer a verdade, e aí sim desenvolveremos as virtudes submissos às leis de Deus. Falaremos então sobre 3 palavrinhas: verdade, virtudes e submissão. A verdade é quando nos conectamos com o que realmente é. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos inúmeras perguntas e respostas. E a primeira, por exemplo, é: que é Deus? Então, nós sabemos exatamente que é Deus. É a causa primária de todas as coisas.
Opa, aí a gente começa a refletir. Inteligência suprema, causa primária. Isso faz sentido. E aí a gente vai se conectando com a verdade. Lá nós encontramos perguntas a respeito de quem somos, de onde viemos, por que sofremos, para onde vamos, o livre-arbítrio, as leis de Deus e tudo mais. Palavra virtudes. Quando as respostas para as nossas perguntas forem respondidas, começaremos a enxergar os porquês da vida, com a ótica da razão, encaixando o quebra-cabeça do nosso existir. Aí, meus irmãos, não nos sentiremos mais vítimas de nada. A gratidão por podermos experienciar, por podermos errar, acertar, aprender, será o guia que nos conduzirá às virtudes. Sim, a gratidão abrirá as portas do nosso coração, permitindo que realizemos a nossa missão com mais vontade. A vontade, ela é o start para as nossas ações. Tudo o que desejarmos, se tivermos vontade ativa, conseguiremos, porque movimentaremos nossas energias para tornar possível a conquista. Estamos aqui, falando da ação. E ação é o oposto da inércia, é o oposto da prostração. E a submissão? Terceira colocação. Lá nessa pergunta, 115, é respondida da seguinte forma: são os esforços para conhecer a verdade, conhecendo a vontade ativa de desenvolver em si as virtudes, sentindo gratidão por tudo que tem, por tudo que é, entregando-se submisso às leis de Deus, ou seja, consciente do que é preciso fazer para aproximar-se da perfeição relativa, aproximando-se cada vez mais do Criador, sentindo Deus dentro de si. O ser sentirá o direito de usufruir a pura e eterna felicidade. Já aqueles outros que só suportam murmurando e pela falta acabam incorrendo afastados da perfeição, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Falando a respeito de suportar murmurando, é a mesma coisa da gente trocar por sinônimos como padecer queixando-se, aguentar reclamando, passar resmungando. Agora parece que fica um pouco mais fácil entender, quando a gente troca aqui as palavras por alguns sinônimos, porque quem resmunga, quem se queixa constantemente dos seus padecimentos, das suas contrariedades, não conquista a paz e a felicidade. A queixa constante e a não aceitação consciente dos próprios sofrimentos faz o espírito estacionar. Isso porque ele não adquire virtudes para dar leveza à sua existência, não exercita as leis de Deus, que são leis do amor, da justiça, da caridade, conservação do trabalho e assim por diante. O murmurar, ele é o processo de revolta insubmissa ao propósito da existência, ou seja, é a não aceitação é a não aceitação com rebeldia do propósito da nossa vida. E, analisando ainda, essa não aceitação, essa revolta, pode durar mais ou menos tempo e ter diferentes graus de manifestação, como desde o vazio existencial e o abandono existencial até o estágio do isolamento existencial, a ponto de tentar perseguir Deus em si e principalmente nos outros, na vã tentativa de negar os mandamentos que Jesus nos ensinou, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando o espírito aciona a lei de causa e efeito, não aceitando as provas que são impostas por Deus para sua própria evolução, cria para si mesmo longos períodos de sofrimento e de dores. E somente quando transformar o orgulho em humildade, quando amansar a rebeldia e compreender com gratidão que as dores e os sofrimentos que passa são exercícios ofertados para sua própria ascensão, após se cansar de sofrer e verdadeiramente desejar libertar-se do jugo do sofrimento, aí sim, trilhará e conquistará
à eterna felicidade. Meus irmãos, eis as chaves para a nossa missão. Nos aproximarmos cada vez mais da verdade. E essa verdade são as leis de Deus, as leis divinas, as quais devemos amar e praticar para desenvolvermos as virtudes que nos aproximarão da evolução. Consequentemente, nos aproximarão de Deus. Essas leis, elas estão dentro de nós. Faça uma reflexão e entre em contato com o seu verdadeiro eu. Lá você encontrará, na sua consciência, as leis divinas. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 32, nós encontramos Jesus dizendo assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Correlacionando com essa questão 115 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender. Jesus não diz que o conhecimento liberta, mas sim que a verdade liberta. Então, a importância da verdade é equivalente a amar a Deus de todo o entendimento, não é? Ou seja, saber compreender o significado de suas leis, das leis de Deus em nossas vidas, saber vivenciar, praticar, senti-las em nossos corações, saber que quando sentimos essa luz que a verdade proporciona, sentimos a vontade de vivenciá-la. E assim, nós vamos percebendo como as leis divinas, as virtudes, já existem de forma latente em nossas consciências, apenas sendo necessário praticá-las para desenvolvê-las. A prática está em sintonia com a lei do trabalho e do progresso. Uma após outra prova na vida, uma após outra encarnação, nos aproximaremos da compreensão de Deus, do Espírito imortal, da entrega às provas e ação do trabalho para conhecimento das leis divinas. Isso acontecerá nas sucessivas encarnações, reencarnações, até a completa depuração do espírito. Dentro das provas que somos convidados a passar na nossa trajetória está o desenvolvimento da sexualidade saudável. A sabedoria divina acrescentou o prazer ao ato sexual para que houvesse a reprodução e preservação dos seres humanos, cujos corpos são necessários para a evolução do espírito. Portanto, a prática sexual é benéfica e não pecaminosa, quando há respeito e consciência, sendo considerada desse modo como sexualidade. Então, prestemos atenção agora nas palavras. Quando há abusos intensos, culto ao sexo, considera-se sexualismo e não sexualidade, ok? A sexualidade está em conformidade com as leis divinas, sendo um exercício da virtude, do discernimento, levando o ser humano ao bom uso da lei de liberdade. A sexualidade pode ser vivenciada de forma hétero ou homossexual. Já o sexualismo é uma clara insubmissão às leis divinas, por enveredar pelo abuso do prazer que o sexo proporciona, fazendo mau uso do livre-arbítrio e da lei de liberdade. O sexualismo poderá ser vivenciado como heterossexualismo ou no homossexualismo. Ok, vamos estudar. A heterossexualidade é praticada com sexo oposto, certo? E é o cultivo das virtudes do auto-amor, do auto-afeto, do companheirismo, com respeito e discernimento. Isso traz harmonia, traz afeto e submissão às leis divinas. Já o heterossexualismo, praticado com sexo oposto, é o culto ao sexo onde as pessoas, homens ou mulheres, usam os parceiros como objetos de prazer, podendo causar viciações, podendo causar adultérios e outras coisas mais. Tanto o homem quanto a mulher que age com desrespeito, tratando o parceiro como objeto e praticam o desamor, a injustiça, a falta de caridade com o próximo, porque certamente não gostaria que alguém fizesse a mesma coisa com ele, não é? Então ele acaba praticando tudo isso. E mal sabe que quem pratica o heterossexualismo, que está em conformidade com a lei de justiça e lei de causa e efeito, assegura que o mal que faz aos outros, de fato, está fazendo a si mesmo.
Essa ação desrespeitosa às leis divinas produz vazio existencial e conflitos sexuais vários decorrentes desse vazio. A homossexualidade é um convite para a pessoa retornar ao cultivo da sexualidade respeitosa. Ao reencarnar num corpo diferente da sua psicologia, o espírito é convidado a desenvolver a afetividade, a autoafetividade, a aloafetividade, que significa afetividade ao outro. É um processo expiatório decorrente do abuso do heterossexualismo de outras vidas, para que o espírito possa passar com equilíbrio pela prova da heterossexualidade, ou pela expiação da homossexualidade, sem enveredar pelo sexualismo tão comum numa sociedade superficial e erotizada, é importante que haja disposição para se desenvolver as virtudes do espírito imortal, especialmente a renúncia consciencial. Renúncia consciencial é a virtude que convida o espírito a renunciar ao prazer egóico para vivenciar um prazer mais intenso e duradouro, que é o prazer da consciência tranquila, de ter praticado a lei do dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos lá no capítulo 9, item 8, a lição Obediência e Resignação, da qual falaremos apenas uma frase. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Essas forças ativas, portanto, carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Agora, sabemos ser imprescindível compreender e exercitar as leis de Deus, as leis divinas, com o esforço da obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. Jesus nos convida a iniciarmos a jornada da renúncia consciencial, saindo do apego à personalidade egoísta e egocêntrica, para buscar o encontro com Ele pelo processo de individuação, ou seja, a reforma íntima é a chave para a evolução. É fundamental cultivarmos o desapego de uma vida puramente material, hedonista e erotizada, para vivenciarmos o espiritual. Isso não significa desprezo e abandono pela vida do mundo, não, mas sim a valorização das questões espirituais e permanentes. A vida na Terra é transitória, a vida do espírito é eterna. Para produzir a individuação hétero ou homossexual, a dica é escolher a humildade ao invés da vaidade, escolher a fraternidade ao invés do orgulho, o perdão ao invés da mágoa, o discernimento ao invés da volubilidade. Dessa maneira, o ego vai gradativamente sendo transformado nas energias do ser essencial, que nos conduzirão ao Pai. Quando fazemos esses esforços para passarmos a adquirir gratidão e alegria de viver, e quando conquistarmos a paz interior, nada nem ninguém roubará esse sentimento do nosso íntimo. Para nortear o nosso caminho para uma sexualidade saudável, num processo de prática de virtudes que nos trará felicidade e não apenas momentos fugazes de prazer egóico, de dor e de sofrimento. Depois desse prazer efêmero, é necessário perguntar-se acerca dos atos a serem praticados. O que quero fazer com essa pessoa sexualmente? É amoroso comigo e com ela? É justo comigo e com ela? É caridoso comigo e com ela? Se as respostas forem sim, sigamos em frente, pois estamos conectados com o divino que habita em nós. Caso as respostas sejam não, façamos esforços para mudar nossa escolha. Caso tenhamos dúvida, invertamos o processo e perguntemos: se o que quero fazer fosse a outra pessoa fazendo comigo, eu gostaria? Então, a lição de hoje é rica e válida para diferentes ocasiões em nossas vidas.
Aproveitemos, meus irmãos, os ensinamentos para pôr em prática o esforço da ação focada no bem, focada no bom, com a entrega às leis divinas e às leis de Deus. Um grande abraço, que Jesus os abençoe.